Boa noite. A segurança digital virou pauta e ganhou muita atenção nos últimos meses após casos sucessivos em que informações pessoais eram compartilhadas. Mas afinal, é possível proteger esses dados? Como fazer para melhorar a segurança dessas informações? É sobre isso que nós vamos conversar hoje na nossa entrevista de estúdio, e quem vai falar um pouco mais para a gente é o advogado e especialista em proteção de dados, Vitor Amorim. Boa noite, Vitor. Boa noite, é um prazer estar aqui na TV Rio Doce falando para os telespectadores sobre um tema tão relevante, tão importante, né? Que está em pauta, como você bem mencionou, na atualidade dos noticiários em geral. Sim, e já queria começar perguntando para você a respeito da importância das pessoas saberem o que está transmitindo essas informações nas redes sociais ou na internet. Qual o principal erro que as pessoas cometem na questão de segurança de dados? Eu acredito que é não se informar em relação ao que está sendo compartilhado, em relação àquele provedor de serviço, aplicação ou site da internet que ela está acessando, né? A gente teve um exemplo bastante claro disso, que foi a viralização aí na semana passada do aplicativo FaceApp, né? O aplicativo de envelhecimento, que milhões de pessoas compartilharam seus dados, suas fotografias, sem saber o que a aplicação faria com aquela informação, né? E logo em seguida começou o noticiário a divulgar os termos de uso, de privacidade da plataforma, e a gente viu que a gente dava uma autorização, um consentimento perpétuo para que eles utilizassem essas fotografias, esses dados, como eles bem entendessem. Então, a pergunta que fica é, se a gente soubesse disso antecipadamente, a gente teria utilizado a plataforma como a gente utilizou? Né? Então, parte muito da informação do consumidor, do usuário, se informar em relação ao que está sendo pedido e fornecido por ele em determinada loja, em determinado site. Sim. Aproveitando que você tocou nesse assunto, vamos olhar para o lado das empresas. Qual é a responsabilidade que elas têm em relação a esses dados, a segurança dessas informações? Olha, hoje a gente não tem de forma muito clara e definida quais são essas obrigações. A Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor o ano que vem, a gente está no prazo de adequação das empresas, traz isso de forma mais clara. Mas mesmo que não haja uma clareza total em relação a isso, há uma responsabilidade das empresas em relação à guarda e à transparência disso tudo, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor já traz essa obrigação de prestar uma informação clara em relação aos serviços que estão sendo fornecidos, e isso também passa pela utilização dos dados pessoais. E a partir do momento que a empresa se dispõe a possuir, armazenar e tratar esses dados, ela tem sim a obrigação de manter um sistema adequado de gestão, de governança desses dados e garantir a segurança deles para evitar que haja um vazamento ou um uso, uma utilização indevida desses dados dos titulares, dos consumidores que ela tem. Vitor, como esses dados eles podem ser utilizados? Como é que as empresas podem comercializar? Virou uma moeda de troca, não é isso? Isso, os nossos dados, na verdade, eles têm um valor financeiro, a gente precisa ter claro isso, né? Então, nós precisamos começar a nos preocupar em como os nossos dados estão sendo mantidos e geridos dentro das empresas. Se há realmente uma política de segurança que nos inspire confiança suficiente para que a gente mantenha o nosso relacionamento, mantenha o compartilhamento e a utilização desses dados por aquela empresa. Porque uma série de prejuízos podem ser causados se a empresa não tem uma segurança muito clara, uma política de segurança cibernética em relação a esses dados pessoais. A gente fala muito no hackeamento, né, na invasão desses sistemas por hackers que vão pegar esses dados e dar N destinações para eles. Por exemplo, comercialização no mercado negro dessas informações para a prática de diversos tipos de fraudes, né, falsificação de documentos e coisas desse gênero. Mas a gente também tem outros tipos de crimes cibernéticos, sequestro de dados, onde os sistemas das empresas são invadidos e bloqueados, e para que ocorra o desbloqueio, as empresas precisam pagar para esse criminoso, né, que fez essa prática, e também o próprio crime de extorsão. Né? A partir do momento que um criminoso tem acesso a esses dados pessoais, mesmo que eles não estejam numa empresa, a gente está vendo o caso dos celulares, né, dos aplicativos de mensagem, ele pode exigir um determinado valor para que esses dados sejam devolvidos ou para que eles não sejam divulgados caso eles contenham alguma informação sigilosa. Vitor, a gente vai continuar falando um pouco sobre essa segurança digital, segurança das informações, só que a gente vai fazer o nosso intervalo agora. Ok. O Jornal da 7 volta daqui a pouco.